A paz, meus irmãos, estamos aí em mais um vídeo e eu quero falar sobre a minha confissão de fé. Não quero falar sobre a confissão de fé da igreja, ainda que a mesma coisa que eu creio é o que a igreja crê, né? Só que eu quero falar de modo privado, a minha confissão de fé, aquilo que eu acredito. O Senhor tem falado muito ao meu coração para me mostrar para as pessoas a nossa mentalidade, a intenção do nosso coração e a minha visão sobre o reino de Deus, a obra de Deus, o entendimento das Escrituras, a prática da igreja. E é por isso que eu quero compartilhar isso com vocês. Se não der para fazer em um vídeo só, eu vou tentar fazer em vários pequenos vídeos de 5, 10 minutos cada um, para poder chegar no nosso objetivo. Bem, vou começar pelas principais doutrinas. A doutrina das Escrituras. E em relação à doutrina das Escrituras, eu creio na inspiração divina das Escrituras, eu creio na autoridade das Escrituras, infalível, inerrante, eu creio na revelação de Deus absoluta exposta nas Escrituras, creio que a Escritura, ela é a nossa bússola aqui na Terra, e que entre a prática da igreja, ela é a maior autoridade da igreja. Então essa é a minha fé sobre as Escrituras. Ela é a palavra de Deus, né? Em relação à doutrina de Deus, eu digo que eu creio que Deus, o Pai, é o Criador de todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, onipotente, imutável, incomparável, suficiente, eterno. Eu creio nos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Eu creio fortemente na revelação progressiva desse Deus, né? E tudo começa a partir dele, a criação, o universo, as coisas começam nele e terminam nele. Ele é o começo, ele é o final de tudo. Em relação à doutrina de Cristo, eu creio na encarnação do Verbo, na humanidade e divindade de Jesus. Creio que Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor, nosso Salvador, que através da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, nós alcançamos perdão, justificação, expiação, alcançamos a vida eterna e a glorificação em Cristo. Creio que Cristo é igual ao Pai nos atributos comunicáveis e incomunicáveis e em toda a sua estrutura de ser. Mas ele não é mais um Deus, ele é um Deus com o Pai e com o Espírito. Pois eu creio que Cristo nasceu de uma virgem, é um personagem histórico que andou entre nós e assumiu o nosso lugar com a morte vicária, que é a substituição, assumiu o nosso lugar, né? Creio no Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade.
é uma pessoa igual em atributos comunicáveis e incomunicáveis ao Pai e ao Filho, e que é o nosso Consolador, é o penhor da nossa salvação, é aquele que distribuiu dons entre os homens, que hoje opera em nossas vidas, opera a igreja e faz a igreja ser o que ela é, una o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Creio no ministério e na obra do Espírito, creio que os dons do Espírito é contemporâneo, a maneira que o Espírito atuou na igreja primitiva é a maneira que ele atua hoje, sem distinção, né? Creio na operação, na manifestação, nos dons fixos, no dom de manifestação. Creio no ser cheio do Espírito, no fruto do Espírito, na obra do Espírito. E que todo crente que se converte, que entrega a vida a Jesus, que nasce de novo, ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. E que a partir disso o Espírito começa a fazer uma obra de revestimento de poder, de conceder autoridade, conceder dons e realizar operações e manifestações. E por isso eu creio na Trindade, creio na doutrina da Trindade. A melhor expressão não seria nem Trindade, seria triunidade divina, né? Sei que o termo Trindade não é bíblico, é um termo teológico, quem deu foi Tertuliano, mas a doutrina está expressa nas Escrituras de forma muito clara. Talvez ninguém saiba explicar como realmente é, entende, compreende, mas para explicar falta palavras no nosso vernáculo, né? Então eu fico com aquilo que os pais da igreja entenderam. O que é que eles entenderam? Que a triunidade é um Deus que coexiste em três pessoas. É um Deus que coexiste em três pessoas. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Filho, que não é o Pai. São três pessoas distintas, porém inseparáveis. E as três pessoas juntas, como elas são um Deus, né? E aí cito o credo atanasiano: adoramos um Deus em trindade, uma trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância ou essência. Na doutrina do homem, creio que o homem foi criado por Deus, o primeiro homem, criado imediatamente por Deus, né? Este homem, criado por Deus, à imagem e semelhança, era dotado de livre-arbítrio, né? A humanidade, a partir deste homem, Adão e Eva, passa a ser uma criação conjunta. Deus cria o ser, que é a parte imaterial, e o ser humano contribui com a sua natureza humana para a formação material desse ser humano, né? Creio que este homem, ele é um homem de natureza especial. Quando Deus o criou à imagem e à semelhança para viver eternamente. Esse era o plano de Deus. Deus não criou o homem para que ele pecasse, para que ele caísse, para que ele morresse, mas criou o homem para que ele vivesse eternamente sobre aquela condição que ele foi criado, né? Eu vou encerrar esse vídeo com 10 minutos e vou depois gravar a continuidade, né? Tá bom, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar, né? Quero dizer que este homem, ele é uma criação de Deus. Tanto o homem Adão, quanto o homem mulher. Eram perfeitos e Deus criou para viver eternamente.